Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel de sábado, 17 de setembro de 2022. Dia de São Roberto Bellarmino, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Colomba e São Zygmunt Felinski. Estamos na Igreja Católica Apostólica Romana, vivenciando a 24ª semana do Tempo Comum. Olha, a fase da Lua, que começa neste sábado às 18h51, é quarto minguante. Estamos passando 260 dias do ano, faltando 105 dias para terminar 2022. Ainda estamos na estação do inverno. Aliás, tem dias que faz um frio intenso, tem dias que tem ventos frios em Colatina, minha cidade base. Então a primavera só começará no dia 22, tá? Setembro é o 9º mês do ano e tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia. Vamos às comemorações deste dia 17. Dia 17 é Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Dia da Compreensão Mundial. Dia Mundial da Segurança do Paciente. Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. São algumas comemorações que nós passamos para vocês aqui. Alguns indicadores econômicos agora. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212, a taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA 8,73%. Olha a inflação baixando, que bom, né? Custo de vida está sendo reduzido no Brasil. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, de sexta-feira, 16 de setembro de 2022. É o único jornal que circula diariamente de forma impressa nas bancas de jornais, lanchonetes, padarias. Aqui no Espírito Santo, é o único jornal que circula de forma impressa. INSS abre 1.000 vagas de nível médio em 97 cidades, com salário de R$ 5.905. De hoje até o dia 3 de outubro estão abertas inscrições para o concurso do INSS. São 1.000 chances para técnico do Seguro Social, distribuídas em gerências regionais pelo país. No estado do Espírito Santo são 11 vagas em Vitória. Agora temos uma notícia, uma manchete sobre lazer. Sucessos do samba em bares. Você gosta de samba? Tem uma música que diz assim: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É doente da cabeça ou doente do pé, uma coisa assim, né? Futebol, Fluminense perde e vai ver o Flamengo decidir a Copa do Brasil. Renato Augusto marcou na vitória de 3-0 do Corinthians, que está na final, uma legenda de fotografia. Casal de namorados é encontrado morto. Clínicas particulares já podem aplicar segunda dose de vacina contra a gripe em idosos. Coluna Pop.zap. Ator José Dumont, 72 anos, é preso no Rio por suspeita de armazenar pornografia infantil. Agora uma frase. Minha filha vai ter de lutar contra o preconceito. Indígenas de Aracruz, Jéssica e Wellington, escolheram Vitória para fotos da gestação de Kaline. Ué, preconceito por quê? Um preconceito contra indígenas? Não existe isso, gente, né? Eu acho que não. Eu tenho sangue indígena também. Não vejo preconceito por essa questão, não. Vamos agora a outras informações. Informática, quase 85% das pessoas de 10 anos ou mais acessam a internet no Brasil. Olha, em 2021, 84,7% ou 155.700.000 pessoas de 10 anos ou mais da população brasileira
de 183 milhões e 900 mil, acessavam a internet. Esse percentual vem crescendo desde 2016, quando 66,1% da população dessa faixa etária tinham utilizado a rede, passando para 79,5% em 2019 e 84,7% no ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação 2021, divulgada na sexta-feira, 16 de setembro de 2022, pelo IBGE. De 2019 para 2021, na população de 10 anos ou mais de idade que tinha celular para uso pessoal, a parcela que tinha acesso à internet por meio desse aparelho aumentou de 91,7% para 94,8%. Na área rural, o percentual cresceu de 80,7% para 89,1%. mas sendo ainda menor que o da área urbana, que aumentou de 93% para 95,5%. As informações são da Agência Brasil. Loteria de números, hoje é dia de sorteio milionário da Mega Sena, hein? Você aí já jogou na Mega Sena? Mega Sena acumula de novo e vai a 125. Olha só o prêmio, 125 milhões! O concurso 2520 da Mega Sena, realizado na quinta-feira, dia 15 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 02, 17, 22, 41, 58 e 60, 60. O próximo concurso 2521 será neste sábado, estima prêmio de 125 milhões. Olha, quem fez 5 números, foram 160 pessoas, quem fez 5 números vai receber mais de R$ 39.671. Os 10.126 que fizeram a quadra têm direito a R$ 895. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas deste sábado, hein? Para concorrer a 125 milhões de reais. Que prêmio, gente! Parece uma mega da virada, né? A aposta mais simples custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Presidente Bolsonaro vai falar na ONU na próxima semana. Olha que notícia importante. O presidente se encontrará com líderes de outros países. Durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, o presidente Jair Bolsonaro poderá se encontrar com líderes de outros países depois do discurso de abertura. Dia 20, terça-feira, estão previstas reuniões com os presidentes do Equador, Guatemala, Polônia, Sérvia e com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Não há previsão de encontros com o presidente norte-americano Joe Biden ou com líderes europeus. Os planos do Brasil para a Assembleia foram apresentados pelo secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto. Segundo ele, o Itamaraty sugeriu a inclusão de temas como as consequências da pandemia, guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e segurança alimentar no discurso do presidente. No entanto, a decisão final é da Presidência da República, assim como a inclusão de assuntos internos do Brasil, como as eleições, por exemplo. Segundo o embaixador, o país vai defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Esta é a edição número 77 da Assembleia Geral da ONU. A previsão é que Bolsonaro viaje para Nova York na segunda-feira mesmo, dia 19 de setembro de 2022, após participar do funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, na Inglaterra. Agora uma notícia sobre o combate ao crime. Presos mais de 1.000 integrantes de organizações criminosas. Mais de 1.000 integrantes de organizações criminosas foram presos durante a segunda fase da Operação Cangalha em todos os estados do Nordeste do país. Durante um mês, policiais de diversas instituições coordenados pelo Ministério da Justiça foram às ruas de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe,
onde cumpriram quase 900 mandados de busca e apreensão, além das prisões. Entre 15 de agosto e 14 de setembro, foram apreendidas quase 8 toneladas de drogas ilícitas, 100 veículos, 245 armas e mais de 500 mil reais em valores. A Justiça ainda autorizou o bloqueio que ultrapassa 20 milhões de reais dos investigados. O diretor de operações do Ministério da Justiça, Fernando Oliveira, explicou que a operação foi executada depois que o Ministério passou a monitorar a atuação das facções criminosas e tentativas de se instalarem no Nordeste, o que, segundo ele, gerou aumento no índice de homicídio e de conflitos. Além da operação nas ruas, também houve fiscalização em 42 presídios da região Nordeste. Por lá, os policiais encontraram mais de 300 aparelhos de celular e mais de 220 armas brancas artesanais. De acordo com o Ministério da Justiça, os 30 dias da operação equivalem a prejuízos estimados em 7 milhões de reais ao crime organizado. Anvisa proíbe o uso de substâncias encontradas em alimentos para animais. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu que lotes da substância encontrada em alimentos para animais que já provocaram a morte de mais de 100 cães seja usada em alimentos para humanos. Fabricados por uma empresa de Guarulhos, em São Paulo, nos petiscos analisados pelo Ministério da Agricultura, foi encontrada a substância etilenoglicol, que é altamente tóxica. A Anvisa recolheu 2 lotes do produto propilenoglicol, da empresa Tecnoclean. Na indústria de alimentos, esse produto é usado como espessante conservante. A informação é da Agência Brasil, hein? Análises do Ministério da Agricultura detectaram a contaminação por etilenoglicol nos petiscos para cães fabricados com propilenoglicol. O etilenoglicol é um produto químico corrosivo altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática. A ingestão é considerada urgência médica e pode matar. A análise do produto foi feita durante a investigação das mortes de vários cães em todo o país. Em comum, os animais tinham consumido petiscos caninos contaminados com etilenoglicol. Durante a investigação, o Ministério da Agricultura identificou a possibilidade de um ingrediente contaminado ter sido distribuído também para fábricas de alimentos de uso humano. Por isso, olha só, a Anvisa decidiu recolher e proibir a comercialização dos 2 lotes do produto. A orientação da Anvisa é de que empresas que tenham adquirido esses lotes não usem o produto e entrem em contato com o fabricante para substituição e devolução. Então, é a informação da Agência Brasil, que tentou, inclusive, contato com a empresa que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, mas não houve retorno. No site, a empresa se identifica como indústria que produz glicerina bidestilada, usada para fabricar vernizes, lubrificantes, plásticos e corantes, entre outros. Segundo um grupo de tutores de animais que se organizou para tentar localizar vítimas dos petiscos contaminados, já passa de 100 o número de cães suspeitos de terem morrido depois de comer o alimento produzido por uma fábrica em Guarulhos, a Bassar. Em nota, a Bassar confirmou que a análise dos petiscos mostrou a contaminação por etilenoglicol em um lote de matéria-prima enviada por um de seus fornecedores. Mas a nota não informa o nome da empresa. Então, tudo está sendo ainda investigado. Não? A informação, então, é da Agência Brasil, no dia 12/9/2022, às 20h10, por Eliane Gonçalves, repórter da Rádio Nacional São Paulo. A edição de Roberto Pisa e Renata Batista. Agora vamos falar para vocês, vamos falar aqui sobre encostar no INSS. Auxílio-doença já pode ser pedido de forma online, você sabia? Quem for solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença,
não precisa mais ir a uma agência do INSS e passar pela perícia presencial. A análise dos documentos pode ser feita, olha, online. Você sabia disso? A análise online, como o mundo está mudando, né? Então, você já fica sabendo. Análise online, não são para todos os casos, é lógico, né? É lógico que tem alguns casos que podem ser. A novidade vale para quem for entrar agora com pedido de incapacidade temporária ou para quem já tem perícia agendada e quiser trocar para análise documental. A opção até o momento está liberada somente para locais em que o tempo de espera para a perícia for maior do que 30 dias e para casos em que o afastamento seja de 90 dias. Eu deixo a notícia completa no meu blog, no resumo de notícias do dia 17/09/2022, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos a outra notícia. Olha, tem várias notícias aqui, hein? Eu quero falar para vocês agora sobre uma nota do Tesouro Nacional, que é o governo federal. O governo federal pagou, através do Tesouro, 977 milhões e 630 mil reais em dívidas atrasadas de estados em agosto, segundo o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado em 8 de setembro de 2022 pelo Tesouro Nacional. Neste ano já são 6 bilhões de reais de dívidas de entes subnacionais honradas pela União. Os que tiveram os maiores valores honrados foram os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Em 2022, a União recuperou 45 milhões e 130 mil reais em contragarantias. O valor é referente a dívidas pagas dos estados do Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Desde 2016, o montante recuperado é de 5 bilhões 430 milhões de reais. Vamos lá agora. Sim, que eu gostaria de frisar esse assunto. João Paulo I, a um passo de ser santo. Já ocorreu a beatificação, passo anterior à canonização, do saudoso Papa João Paulo I, considerado agora servo de Deus. O próximo passo será a canonização. Ele ficou conhecido no mundo todo, apesar de permanecer apenas 33 dias na Cátedra de Pedro. Era chamado de Papa Sorriso. Destacou-se pela humildade, por discursos provocadores, no bom sentido do termo, e pela fidelidade ao Concílio Vaticano II, do qual participou como bispo de Vittorio Veneto. A beatificação ocorreu no dia 4 de setembro de 2022, um domingo, no Vaticano, em Roma, Itália. Olha, no dia 28 de setembro de 1978, a irmã religiosa que lhe levava o café da manhã o encontrou morto em seus aposentos. O fato despertou boatos, depois transformados em livros e filmes, afirmando que o Papa fora assassinado misteriosamente. Mas era uma fantasia, né? Estudiosos sérios buscaram examinar o assunto e concluíram que João Paulo I faleceu de morte natural. Esse pessoal inventa demais, né? Depois, quando criticam a mídia, os intelectuais, né? Tem gente que reclama, né? Não tem razão para reclamar, né? Não tem razão. Deixa eu ver mais aqui o que temos para falar. Tem muitas informações. Hoje é sábado, vou fazer um noticiário mais reduzido. Eu quero passar para vocês essa informação aqui, atenção, sobre preços de produtos. Eu faço as minhas compras e pego minha nota fiscal, né? Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos. Aí eu pego minha nota fiscal e passo para vocês o valor mais em conta que eu encontrei. Por exemplo, eu encontrei queijo mussarela Ipanema por R$ 33,95 o quilo. Comprei no supermercado Três Irmãos, no centro de Colatina. Pão francês dormido, R$ 9,98. Comprei no Oba Supermercado, também no centro de Colatina. E língua bovina, o quilo R$ 14,70,
na loja Frisa Comercial, Avenida Ângelo Gilberti, 173, bairro Esplanada, Centro, Colatina. Tá bom? Olha, telefone do Cine, 3721-7102. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Só que no sábado o Cine não funciona. Vamos falar de missas. Olha, neste sábado, no mês da Bíblia, que é o mês de setembro, às 19 horas, sábado 17 de setembro, tem missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina às 19 horas. Depois tem também celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade, deixa eu ver, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha aí, o diácono David estará na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É o bairro do mesmo nome. 19 horas também tem celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Mesmo horário, 19 horas, outra celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade São Francisco de Assis, bairro Operário. Olha aí, várias celebrações da palavra, e tem missa na catedral, né? Isso é importante. Funerais. O mundo se unirá para o funeral da Rainha Elizabeth, diz o organizador. O Ray Charles receberá líderes mundiais antes do funeral da rainha. Joe Biden, Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro, do Brasil, deverão participar da cerimônia. Garimpo liberado. A Agência Nacional de Mineração, ANM, lança nova rodada de oferta de mineração. Entre os minerais garimpáveis estão ouro, diamante, casterita, que podem ser lavrados independentemente de trabalhos prévios de pesquisa. O objetivo é regularizar e formalizar a extração mineral em áreas de conflito. Foi lançada, inclusive, a 6ª rodada de oferta pública, que destinará áreas para a lavra garimpeira nos estados do Amapá, Bahia, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Educação, Exame Nacional de Residência. Estão abertas inscrições para a edição 2020-2023 do Exame Nacional de Residência, o ENARE. De acordo com a empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, entidade responsável pelo certame, serão ofertadas mais de 4.000 vagas de residências em 90 instituições para profissionais de medicina, enfermagem, farmácia, psicologia e biomedicina, entre outras áreas. Inscrições podem ser feitas pela internet até 3 de outubro. Segundo a estatal, o período para envio da documentação para análise curricular será de 15 de setembro a 5 de outubro, hein? As provas objetivas estão previstas para 6 de novembro, nas capitais de todas as unidades federativas, além de 23 grandes centros, tá bom? Não só capitais, mas também grandes centros. Bem, eu já falei, mas não custa reforçar, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro confirmou presença no funeral da Rainha Elizabeth II. O evento será em Londres, capital do Reino Unido, capital da Inglaterra, na segunda-feira, 19 de novembro de 2022. 19 de setembro de 2022. Bolsonaro assinou na segunda-feira, dia 12 de setembro, o livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth. O presidente esteve na Embaixada do Reino Unido em Brasília, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Atenção especializada. Diagnóstico precoce é fundamental, hein, para tratar a sepse, doença conhecida como infecção generalizada. Economia, setor de serviços tem terceira alta consecutiva e avança 1,1% em julho. Olha aí, o setor de serviços crescendo, oferecendo mais emprego, mais oportunidades, mais renda. Proteção, Saúde Federal amplia vacinação contra meningite HPV. Mais saúde, Médicos pelo Brasil abre novo edital para adesão de municípios. É o programa Médicos pelo Brasil. Comércio exterior, superávit comercial sobe 86,3% e chega a 2 bilhões e 340 milhões de reais em setembro. Sustentabilidade e inovação. Apresentadas ações de sustentabilidade desenvolvidas pela agricultura brasileira na OCDE.
Empreendedorismo, o tempo médio de abertura de empresas cai para 23 horas no Brasil. Olha aí, menos de um dia. Trânsito. Com São Paulo, venda digital de veículos pela carteira digital de trânsito chega a 15 estados. Economia. Produção industrial avança 0,6% na passagem de junho para julho. Safra 2021-2022. Brasil deve colher a maior safra agrícola ainda neste ano. Olha que notícia auspiciosa, hein? Olha que notícia agradabilíssima. Agora deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Ah, sim, vamos falar do fechamento dos negócios no mercado financeiro e também a cotação do café no fechamento da semana. Vamos lá, informação do Centro de Comércio de Café de Vitória para o fechamento dos negócios da semana. A saca do café arábica bebida dura fechou na sexta-feira, 16 de setembro, valendo R$ 1.188 a saca. O bebida dura, esse foi o bebida dura. Bebida Rio, bica corrida, R$ 1.020. E temos também o Conilon, bica corrida tipo 78, R$ 718 a saca. É a informação para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado 17 de setembro de 2022. Deixa eu ver aqui se nós temos já o mercado financeiro. A informação... Ibovespa fechou em queda na sexta-feira, hein? O mercado se manteve preocupado com a aceleração do ciclo de alta nas taxas de juros dos bancos centrais e sobre a duração do ciclo de aperto da política monetária, segundo o site BMC News. Então, vamos lá? O Ibovespa teve baixa de 0,7%, somando 109.188 pontos. O dólar teve alta de 0,3%, cotado a R$ 5,25. Tabela do Campeonato Brasileiro para sábado, domingo e segunda-feira. Sábado, 17 de setembro de 2022, às 19 horas, Botafogo e Curitiba. Às 20h30, CRB e Cruzeiro. Domingo, dia 18, às 11 horas, Bragantino e Goiás. Às 16 horas, Flamengo e Fluminense, Ceará e São Paulo. Às 18 horas, América Mineiro e Corinthians, Juventude e Fortaleza, Palmeiras e Santos. Às 19 horas do domingo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Um jogo isolado na segunda-feira, dia 19 de setembro. Atlético Goianiense e Internacional. Amigos e amigas, vamos agora a um momento de atualidades, de reflexão, meditação. É sempre importante pensarmos, refletirmos. Vamos lá. Pense nisso. Os pais constroem, os filhos desfrutam, os netos destroem. Ou então, pai rico, filho nobre, neto pobre. É um dito popular para a gente imaginar o que isto significa. Salvação eterna. Já pensou nisso? O mundo é um navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Não. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Muti, baseado no Salmo 46. Opinião. Agora eu tenho uma opinião aqui formulada nos últimos tempos. Sistemática inferiorização do homem. Olha, eu vejo esse estabelecimento de cotas para tudo, impostas por autoridades, como algo sobremaneira obsoleto. E às vezes até
constrangedor, hein? Vejo como algo constrangedor. Por exemplo, é cota para mulher, para afrodescendente, para indígena, para deficiente, para homoafetivo. Eu entendo como uma incoerência. Incoerência mesmo. Ou seja, parece que querem obrigar as pessoas a fazer aquilo que não desejam. Se todos são iguais, não há necessidade de cotas, pois os tempos são outros. Estamos no século XXI. Mulheres não são, por exemplo, afeitas à política, mas aí criam cotas partidárias para obrigar a mulher a se candidatar. Com isso, fazem algo só para preencher as tais cotas. Os dirigentes partidários saem à cata de qualquer mulher no período eleitoral, a fim de se adequar à legislação. Vão procurando, olha, você quer ser candidata, você. Isso não beneficia em nada a mulher em geral. Eu considero que, pelo contrário, a coloca numa situação constrangedora em que não sabe nem como se portar. Querem, por exemplo, que um cidadão de determinada etnia, seja médico ou engenheiro, quando ele se identifica mais com a música, com a arte, por exemplo. E há também uma inferiorização permanente e sistemática do ser humano masculino por parte de certas mídias e instituições que vão ganhando eco até em meios mais sensatos. Tudo isso me parece movido pelo vil metal, visando criação de cargos, estruturas públicas, verbas publicitárias. As ditas publicidades ideologizadas da esquerda vão entrando nos sites monetizados. Por exemplo, sites até de gente de bem, do espectro político moderado ou da direita, e fazendo a cabeça dos assistentes mais incautos e volúveis. Eu vi recentemente uma propaganda dessa, da esquerda extremada e hipócrita, entrando no meio de um vídeo de um personagem equilibrado da direita. Nessas mídias monetizadas aí, os esquerdofrênicos vão lá e pagam para colocar seus vídeos. Olha, eu vejo também que há uma defesa sistemática da mulher em geral e consequente inferiorização do homem. Ora, a gente sabe que há mulher boa e mulher má, assim como há homem bom e homem mau. Determinadas mídias levantam a bandeira ativista feminista e em qualquer oportunidade destilam no rádio ou TV, ou mesmo internet, seu veneno contra o ser macho e a favor do que parece ser a favor da desprotegida, da fêmea desprotegida. Não é empoderada, é desprotegida. Seja ela devassa, desonesta, interesseira, ladra, drogada ou não. E há homens que precisam do emprego e seguem o que seus chefes ou suas chefes mandam falar, tintim por tintim. Acontece, porém, que há mulheres sensatas, mães de filhos homens, que estão vendo isso e se preocupando com o futuro de seus rebentos masculinos, a continuar essa parcialidade midiática contra o ser macho. Olha, agora vamos falar de nota de trânsito. Uma nota de trânsito aqui que eu registro
São brigas que se tornam corriqueiras. Motoristas de caminhões, caminhonetes e automóveis, além de condutores de motocicletas, estão perdendo a paciência no trânsito. Na zona urbana de muitas cidades brasileiras, a exemplo de Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, com mais de 124 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2021. Frequentemente, palavrões são proferidos no trânsito em freadas bruscas, barbeiragens, cortadas, ultrapassagens polêmicas. Em alguns casos, o motociclista para rispidamente quando o sinal fecha na avenida de grande movimento, e outro motociclista freia logo atrás, quase colidindo. Não raro, ocorre bate-boca, até que os dois saem do local, xingando um ao outro e tentando se justificar com seus argumentos próprios. Está se tornando comum motoristas e motociclistas gritarem uns com os outros por alguma manobra inesperada. Ruas sem calçada são outro perigo, pois pedestres convivem com carros e motos o tempo todo. Agora, informações úteis. Informações úteis com os telefones que podem ajudar a você no momento de dificuldade. O telefone da unidade do Senac de Colatina é 0 operadora 27 3770 5450. Ouvidoria Fale Conosco da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, 166. Polícia Rodoviária Federal, PRF, 191. Disque Denúncia da Polícia Civil, 181. Polícia Militar, 190. Bombeiros, 193. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 192. Agora temos aqui informações sobre a igreja, mais notadamente no meu município base, Colatina. A Secretaria Paroquial da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina funciona às segundas-feiras das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados das 8 às 12 horas. Telefones 2102 5010, 2102 5006 e 99755 1548. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, também em Colatina, instagram.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos. 0 operadora 27 99934 5155 3722 6249. Endereço físico: Rua José Ferdinando Xiste, bairro São Vicente, Colatina, Espírito Santo. Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, tem missa de segunda a sábado às 7 horas e aos domingos às 8 horas. Quer anotar o telefone? 37210864. Agora a Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, Zona Norte de Colatina. Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E-mail pic_maria@hotmail.com. Site picmaria.com. facebook.com/picmaria.com.br. Telefone 99507 2251. Agora vamos falar da unidade do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Colatina. O endereço é este:
Avenida Doutor Adalto Barcelos de Carvalho, número 400, Avenida Delta, bairro Esplanada, Colatina, Zona Central. Telefone 0 operadora 27 3770 5450. E-mail colatina@es.senac.br. A Aviação Águia Branca realiza viagens por vários municípios capixabas e até fora do Espírito Santo. O telefone é 4004-1010. É o Disque Passagem. O site é aguiabranca.com.br. Nota sanitária, nota de saúde. Doar sangue é preciso. As autoridades sanitárias de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, solicitam sempre o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação do banco de sangue. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses são referência para os municípios das regiões norte e noroeste capixaba. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais. A unidade receptora de sangue situa-se na Rua Cassiano Castelo, em frente à entrada do Hospital Silvio Avidos, no centro. Telefones 0 operadora 27 3717 2800 3717 2801 3717 2808. Chances para trabalhar em Colatina. Olha, eu quero falar para você também que está desocupado, está desempregado. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para algumas atividades. A repartição pública, Cine, intermedia a contratação de desocupados, fazendo a ponte entre as firmas necessitadas e os candidatos ao emprego. Interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Para o acesso online, as pessoas podem enviar seus dados para o e-mail curriculo.colatina@cine.es.gov.br. Este é o site para conferir as vagas: cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Cetades é SETADES. O endereço físico da agência colatinense é este: Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. Confessionário, sacramento da confissão ou reconciliação, ato penitencial auricular. Junto ao ouvido do sacerdote, você já fez a sua confissão? Você que é católico? Olha, é o único tribunal em que o indivíduo entra réu e sai perdoado. É na confissão auricular junto ao padre. Então, não tenha medo de ir se confessar, porque o professor Felipe Aquino disse que é o único tribunal em que o indivíduo entra réu e sai perdoado. Reflexão agora sobre tolerância. Sendo tolerantes, nós acabamos por parir monstros. É uma reflexão que eu quero fazer com vocês. É preciso reconhecer que parimos um monstro ou vários monstros se ampliarmos a coisa saindo da nossa localidade, abrangendo então todo o país. A política de ser tolerante, respeitoso para com os diferentes, como os homoafetivos, por exemplo, nos faz eleger alguns deles para o mundo político. Aí é que está o labirinto em que nos metemos. Eles recebem os nossos votos, se elegem e, ao invés de agradecer e tornarem-se humildes, tornam-se, na verdade, arrogantes, ególatras, extremistas, alguns até aterrorizantes. Em vários estados, o povo heterossexual elege esses homoeróticos
E eles, na contramão do que deveria ser, pagam o amor com o ódio. Eles se tornam, depois de eleitos, perseguidores extremamente exigentes, verdadeiros monstros, destilam veneno. Um cuspidor desequilibrado, por exemplo, largou o mandato após se eleger e se mandou para um país de primeiro mundo. Um outro, com verborragia radical, acha que seu reto tem a mesma importância da vulva e assim ele também pode criar. Olha, é o mundo em que vivemos e eu não sei onde isso vai chegar. Mas eu rezo muito por essas pessoas, para que elas tenham equilíbrio. E olha uma triste constatação sobre políticas afirmativas. É importante refletir, pensar um pouco sobre essas situações. Vejam o que a política de cotas para afrodescendentes e movimentos divisores de raças provocaram no Brasil. Tempos atrás, uma afrodescendente agrediu uma empregada de loja dentro de um ônibus, quando ela ia para o trabalho, no município de Jundiaí, no estado de São Paulo. Um vereador também afrodescendente, com atitudes esquerdofrênicas, parece que da esquerda doente, invadiu uma igreja, praticando vandalismo na hora da celebração no sul do país. Outrora, uma mulher negra que ia ser tema de filme por sua formação superior, deixou de sê-lo, pois na verdade havia falsificado o diploma. Em outra época, dois negros famosos, um cantor alçado a imortal e uma togada baiana, consideraram que o salário de ministro era pouco para eles e queriam mais dinheiro. Olha, salário de ministro não dá para viver. Um casal rico de atores pretos, hipócritas, na minha opinião, andava de iate, olha só, e esnobava para todo mundo na internet. Mas em momentos convenientes para seus projetos pessoais, dizia que estava sofrendo. Eu digo isso, sofrendo estaríamos eu e milhões de brasileiros que ganhamos salário mínimo como aposentados. Mas na verdade não estamos sofrendo, não. Talvez vivamos melhor do que todos esses tresloucados. É picardia ver tanta demagogia travestida de bondade, de democracia, de pensamento no próximo. É demagogia mesmo. Hipocrisia. Gente, eu trabalhei para encardir durante mais de 35 anos e ganho piso do benefício e me sinto bem, não vivo aí querendo mais, criticando, nada disso. Já esses milionários do show business nadam em dinheiro e ainda querem mais. Que Deus perdoe essas pessoas e mude o coração delas, para que elas se convertam e um dia consigam, quem sabe, a salvação eterna. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, significa vem Senhor, Senhor vem. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos, dizem Maranata. Não importa, o significado é o mesmo. Nós estamos clamando pela volta de Jesus, que um dia acontecerá.
e será o fim da história, o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a danação eterna, para o inferno. Converta-se, arrependa-se dos seus pecados para ganhar o céu. Gozo eterno, a felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Shalom.